Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana. Na segunda-feira eu tava aqui fazendo as tags de Natal, usando os produtinhos da Jaque, né? As texturinhas que eu já tinha mostrado pra vocês. E aí eu tava finalizando, ó. Dei a dica até lá no Instagram também. Lembrando que se você não segue no Instagram, você acaba perdendo algumas diquinhas que não vêm aqui direto pro canal, né? Mas eu sempre dou uma pincelada, repasso por aqui nos vlogs. Então, o que eu tô fazendo? Eu marquei, né, as tags, deixei secar e aí eu dei aquela sombreadinha com o branco, com a tinta acrílica branca, ó. Tanto nas letras, quanto na tagzinha de trás pra fazer esse modelinho aqui, tá bom? E eu uso aquele pincel, ó, o pincel é esse daqui, ó, tá? Com a tinta acrílica fosca branca. Eu uso a fosca, não uso a brilhante não, tá? E aí, eu tô usando pra cortar essa tag aí, aquele kitzinho do Arte da Jaque também, que é o kit de bolinha, tá bom? Esse aqui de dentro, eu usei o cortador da Blue Star, se eu não me engano é esse daqui. Ou é o menor do que esse, enfim, você vai ver aí. É o que cabe dentro da frasezinha, tá? Acho que é esse aqui mesmo. Certo? E aí, eu tô só colando pra deixar tudo prontinho aqui. Tô também fazendo aqui o Sonic, né? A turminha, na verdade. Eles vão ficar grandes, vão ficar aí com uns 15 para 16 centímetros. Acho que ele vai ficar maior. E aí, tô fazendo o amarelinho, falta o preto. E eu vou fazer a meninazinha também. E provavelmente eu faça o chefe. Esse tipo de trabalho eu não vou conseguir gravar pra vocês, tá, gente? Porque eu tenho que finalizar ele logo. Então, vocês pesquisem aí que no YouTube tem muita aula do Sonic já. Inclusive tem no canal ideias personalizadas, um tutorial completinho do Sonic, tá? E aqui eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz a parte dos espinhos, que eu acho que é a parte mais trabalhosa e mais demorada, pra dar uma dica pra vocês. Na terça-noite, eu tinha terminado o Sonic. Passei uns 3 dias pra terminar ele. Cheio de enxerto, né? Cheio de coisa. Mostrei lá no Instagram um trechinho de como eu faço essa partezinha aqui, tá? Ele não é passo a passo pro canal, mas já tem aí pelo YouTube vários passo a passos do Sonic, gente. A maneira de fazer é a mesma, tá? Pra todo mundo. Então, tem que ter paciência mesmo pra tá alisando e colocando esses espinhos dele aqui. E aí, na terça-noite eu tava fazendo também outros testes, outras coisas. E uma cliente minha de Natal veio aqui deixar os potes. Eu só trabalho com pote, gente, fim de ano, que é pra essa cliente específica. Eu não pego mais pra ninguém. Porque eu não gosto muito de fazer pote quando a pessoa me diz o que eu tenho que fazer. Essa minha cliente, não. Ela diz, Esté, confio no teu gosto, arrasa. E aí a gente fica livre, a criatividade da gente flui, né? Então, eu posso decorar como eu achar interessante, que eu achar que combine, e ela sempre gosta. Claro que eu dou uma prévia pra ela antes, eu converso com ela, digo, ó, imaginei assim, assim, e ela vai combinando, vai acertando. E aí, ela escolheu as tags também, que eu fiz todas com as texturinhas lá do Arte da Jaque, Fofuras da Rose. Gente, ficou maravilhoso, ó, parece biscoitinho. E essa minha cliente, ela trabalha com biscoito. E ela trouxe pra mim, olha que delícia, gente. Biscoitinho de Nutella. E aí, ela é lá dessa biscoteria de Maria. É aqui de Fortaleza. E aí, ela sempre traz, é Sheila o nome dela. E aí, ela escolheu alguns modelinhos. Essa daqui, gente, eu amei demais. Amei demais. E escolheu também os pinguinzinhos, tudo com os cortadores e com as texturinhas lá do Arte da Jaque.
Então, fiquei bem feliz que eu já tinha aqui pra mostrar pra ela. E ela acabou ficando com tudinho. E aí, os potes, né, ela trouxe esses pequenos que vão ficar... eu vou cobrir como se fosse um cookie, a tampa. E vou colocar os gingerzinhos em cima, né, os biscoitinhos em cima. Provavelmente eu use também essas texturinhas de frase. Ela escolheu fazer tag também de fé, paz, amor e gratidão. Então, vou fazer tags com essas palavras. E vou fazer também algum detalhezinho dessas palavras na base do vidro aqui. Eu vou ver como é que eu vou fazer. Esses grandes ela trouxe 6 e eu vou fazer também todo bem decorado. A tampa cheia de biscoitinho, cheia de coisa bem legal, remetendo aí a área que ela trabalha e também ao Natal, né? E aí esse aqui vai ser maiorzinho, esse aqui eu vou ver se eu gravo no canal pra vocês. Se der tempo, não vou prometer. Eu gravo, né, as outras opções também. Mas já tem um que tá na agulha, que eu vou gravar pra vocês em breve, que eu já tô fazendo uns testes ali, então aguardem que antes do mês de novembro terminar vai entrar muita coisa de Natal ainda, tá bom? Então é isso, acho que tá tudo ok. Aqui aquela encomenda, né, dos cachorrinhos, que já terminei, faltam só duas bonequinhas dessa cliente. E aqui eu também tô começando os outros personagens do Sonic. Então, no domingo já tava organizado aqui algumas coisas, né? As tags, mais algumas aqui, os pinguinzinhos. Fiz uns Papai Noels também, com cortadorzinho da Jaque. Esse cortador, gente, é lindo. Vou pegar ali pra vocês verem. Ele é assim, ó. Ele vem todas essas pecinhas, né? Parece que é só a cabecinha, né? Mas, na verdade, é um corpinho aqui inteiro. É porque eu cortei a cabecinha pra fazer só a cabeça. Ou, cortei o corpinho, né? E daí eu usei só como apliquezinho de cabecinha. Mas ele tem esse corpinho, gente. Olha, é bem fofinho. Um corpinho troncadinho. E eu amei esse aqui. Sem falar que tem outras peças, né? Que dá pra gente usar. Por exemplo, ó, novembro azul. Esse bigodinho aqui é show de bola pra gente fazer lembrancinha de novembro azul. Muito lindo. Daí tem as letras ainda que eu não decidi o que eu vou fazer com elas. Tem aqui mais alguns que eu tava fazendo aquela live que vocês viram. Gente, muita gente falou que não foi notificada pelo YouTube. Se vocês não estão sendo notificados, vai lá no sininho, tá? Mesmo que ele já tenha ativado, desativa e ativa de novo. Pra ver se o YouTube entende que vocês querem ser notificados, tá? Porque às vezes o pessoal não tá recebendo as notificações e perde um monte de vídeo. E aí é chato pra caramba. Mas entrem sempre no canal, porque sempre tem vídeo. Aí aqui eu comecei a produção de Natal dessa minha cliente que trouxe os potes que eu falei pra vocês, né? Ela trabalha com biscoitinhos assim, ó, de Nutella. E aí eu simulei os biscoitinhos que ela faz. Tô fazendo os meio gingers aqui, porque eu vou decorar esses potes dela desse jeito. Desculpa. O grande, né? Os grandes eu vou decorar assim. Eu uso, ó, pra esse tonzinho aqui, o ocre da Ceramaniel. Maravilhoso, gente, maravilhoso, na massa branca, tá? E o marrom, pode ser o marrom escuro ou o marrom chocolate da Inkway mesmo, tá? Da massa Inkway, que ele já é bem forte. Aqui tá com bastante branco. Aqui, ó, ele já tá puro. Olha só que chocolate que fica, né? Bem, bem escuro. Então, os dela vão ser assim. Aí, eu tô fazendo tipo como se fosse aqueles cookies de amendoim. A tampa. E essa frase, gente, ó, essas palavrinhas, eu usei também a texturinha da Jaque, né? Eu texturo e aí eu recorto pra fazer as plaquinhas assim. E dá pra fazer um monte de coisa com essa textura, gente. Essas texturas são lindas demais. Eu tô apaixonada, apaixonada. A Jaque e a fofura da Rose arrasam nessas coleções de frase, né? Então, tá aqui. Aí, aqui, ó, elas ficam assim, ó. São 4 palavras, é porque naquele pote eu só fiz 3, né? Mas é assim, ó. Aqui é outro. Aqui é fé, paz, amor e gratidão. É um outro que eu vou mostrar agora, que é esse daqui, ó. Que eu tô fazendo as tagzinhas também pra essa cliente, que são pequenininhas. Isso aqui tudinho eu vou sombrear ainda, tá? Vou dar aquele efeito que eu sempre dou de madeira, né? Ou com os corantes da Ceramaniel, ou com os médio envelhecedores da Corfix. Aqui são os potes menores, ó. Tá bom? Eu gravei aula desse aqui pra vocês, tá? Vem pro canal provavelmente quarta-feira. Fiquem ligadinhos aí, quarta-feira vai sair aquele vídeo ali. Provavelmente quarta-feira, 8 horas da manhã.
Aí eu fiz aqui, já forrei todos os potes também, tá? Uma dúvida que me perguntaram lá no Instagram, quando eu tava mostrando, encapando esses potes aqui, é com relação às tampas, né? Ah, como é que faz pra não enferrujar? Gente, essas aqui, ó, que a gente compra, que elas já são, né, cobertas, elas já tem essa proteção, eu não passo nada, só a cola de lantejoula mesmo e encapo. Agora, se você em casa for usar um pote reciclado, você tem que passar um primer, ou então uma outra dica que me deram, eu nunca usei, mas vou passar aqui pra vocês, é fita crepe, né, pra não enferrujar. A pessoa passa a fita crepe lá naquele pote de papinho, ou na tampa de pote de metal, que eu tô falando de metal. E aí, ele evita a umidade do biscuit enferrujar a tampa, né? Eu não sei, tá bom? Porque eu nunca usei. Mas me disseram lá no Instagram, quero até agradecer a moça, eu não lembro agora o nome dela. Ela falou da dica da fita crepe, tá? Então, fita crepe ou primer para metais, vocês podem usar no caso de reciclagem. Como aqui é uma encomenda, os potes todos são novos, tá? E aqui, ó, eu tô usando de plástico no caso do grande. No caso do grande é de plástico, ó. Não tirei as rebarbas ainda, porque no plástico demoro mais pra tirar, porque, ó, ele pode encolher e aparecer, tá? Aqui provavelmente eu coloco um pouquinho mais de massa pra poder fechar. Então, por enquanto é isso aqui. Aí eu vou fazer vários desses pra colocar em cima desses aqui, tá? Esse daqui eu vou usar o moldezinho da Dani, que é aquele que eu falei pra vocês, tá? Aquele que... eu não sei o nome dele, mas é da coleção da Ana Burdak. Vocês entrando lá, vocês conseguem ver. No site da Dani, tá bom? Aí aqui, ó, também pinguim. E aqui também, eu não posso mostrar essa boneca ainda, linda, maravilhosa, de 30 centímetros. Mas eu fiz ela de Natal, né? E eu também vou fazer o cookie, né? Pra botar aqui. Cookie não, como é? É o ginger, né? Pra colocar aqui, tá bom? Aí aqui tem mais tags, que eu ainda tenho que terminar, colocar o gorrinho em todas elas. Também é cortador da Jaque. Tem aqui 2 topinhos que eu preciso terminar. Esse daqui vai ser de jardim. Eu acho que eu vou gravar o Vamos Vestir dela pra vocês. Não tem muito segredo, porque a base da saia eu já fiz, né? Tem um quadro aqui no canal, pra quem não sabe, que se chama Vamos Vestir. Eu uso o corpinho já pronto e ensino vocês a vestirem um modelinho de vestido, de roupa, né? Que a gente vai colocar no topinho, cabelo e tudo. Entra lá que já tem vídeos lindos, tanto pra menino quanto pra menina. Colocando com uma saia de tecido, fazendo estilo realeza, princesa. Entra lá, quem não viu, é a playlist de Vamos Vestir, tá bom? Acho que tem 4 vídeos lá. E aí, acho que é isso, né? Aqui, a mesa eu dei uma limpadinha de novo. Aqui tem mais cortadores da Jaque, que depois eu vou fazer um vídeo específico pra mostrar pra vocês, cortando neles. E é isso, gente. Vamos que... Ah, e aqui... pra terminar, né, o Sonic que eu tinha feito semana passada. Ainda falta fazer os outros personagens. Esse daqui foi só um teste aí que eu fiz. E aqui é um ursinho que eu fiz de última hora pra uma cliente que sempre tá comigo. Então, ela me pediu pra um chá de baby, aí eu peguei e fiz pra ela. Tá bom? Então é isso. Vamos que vamos. Agora pro nosso devocional. Eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Deus abençoe vocês. Vamos ouvir a palavra de Deus. Então, vamos lá para o nosso devocional. Hoje é 11 de novembro. E o textozinho aqui de cima, né, a frase de reflexão diz assim, ó. Nossa vida é uma peregrinação. E como tal, está cheia de tentações. Porém, a nossa maturidade se forja nas tentações. Ninguém conhece a si mesmo se não é tentado. Nem pode ser coroado se não vence. Nem vencer se não lutar. Nem lutar se faltarem inimigos. Pura verdade, né, gente? Só um adendo aqui com relação a essa frase que diz que a nossa maturidade se forja nas tentações. Não quer dizer que ela se forja quando a gente cai na tentação, tá? O erro de muita gente é achar que ser tentado já é o pecado. E na verdade não é. Ser tentado, todo mundo nessa vida vai ser. Por alguma situação, em algum momento, em algum pensamento, nós somos tentados de várias maneiras. O errado é, né, consumar aquela tentação, é cair naquela tentação. Um exemplo bem simples aí é quando você começa a pensar mal de alguém, né, e aquilo tá na sua mente ainda, e aí você pensa, não, mas eu vou falar para aquela fulana que ela é assim, 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 ou então eu vou comentar com a minha amiga, né, vou falar com isso, falar isso e isso daquela pessoa para ela.
Quando a gente pensa assim na nossa cabeça, isso é uma tentação. Mas quando a gente abre a boca para realmente falar daquela pessoa que a gente está pensando, aí aquilo se torna um pecado, né? Quando a gente pensa, a gente consegue controlar. A gente consegue antes dizer assim, não, quer saber, não vou falar mais nada, vou deixar para lá, esquece. Melhor me calar, pensar em outra coisa. E aí você está vencendo aquela tentação. Isso é um exemplo simples, né? Mas existem outros tipos de tentações na nossa vida e muitas vezes envolve todas as áreas, né? Emocionais, as áreas profissionais, que muitas vezes a gente é tentado também nessa questão do dinheiro. Então, muitas vezes a gente é tentado em várias áreas da vida, tá? Então, só para dar um adendo aqui já com relação à tentação. Não é pecado você ser tentado, porque isso todo mundo vai ser. Mas é errado, né? E aí consumar o pecado é quando a gente realmente cai nessa tentação. E mesmo que a gente caia, a gente tem um Deus maravilhoso, qual a gente pode orar, pedir perdão e seguir a nossa vida tentando melhorar a cada dia, tá? Então eu vou ler aqui o texto. As provas nos moldam. A luta de Jacó com o anjo, que está lá, descrita em Gênesis 22-31, representa a experiência espiritual do homem em qualquer época. Com ela, entendemos como se dá a nossa jornada, que não é feita das caminhadas superficiais, mas das intensas lutas. A experiência de Jacó nos ensina que a bênção pode incluir a passagem por provas, para ser capacitado os momentos seguintes. Jacó teve que passar pela prova de lutar com o anjo. Ele poderia desistir ou até mesmo voltar para a casa do sogro, mas ele enfrentou o que tinha que enfrentar. Sua luta não foi a de um fraco. O anjo teve que enfrentá-lo de igual para igual. Na verdade, o anjo só não perdeu a batalha porque lançou mão de um recurso fora das regras, que foi o tocar da sua coxa com uma força que um homem não tem, a ponto de aleijar Jacó. A prova fortaleceu Jacó de tal modo que ele outra pessoa desse encontro. Um novo Jacó surgiu dali. Até o seu nome foi mudado. As provas nos mudam e nos moldam. Uma vida sem provas, sem experiências marcantes, faz com que caminhemos na superfície das coisas. Quando caminhamos na superfície das coisas, somos presas fáceis das dificuldades, mesmo as menores. Cada um tem um Esaú a enfrentar, um Jaboque a atravessar. Deus quer nos preparar para encontros travessiais da vida. E esse preparo inclui passar pelas provas da vida, algumas propostas pelo próprio Deus. E só para quem não conhece a história de Jacó, né? Jacó foi aquele que roubou, vamos dizer assim, enganou, né? O nome Jacó significava enganador. Ele enganou o irmão dele, né? Que era mais velho do que ele, que era o primogênito. Ele enganou juntamente com a mãe dele para receber as bênçãos da primogenitura. Naquela época, né, era uma coisa muito forte a bênção dos pais ali em cima dos filhos. Então, existia uma bênção do pai quando ele ia morrer para o filho que tinha nascido primeiro e para o outro filho. Eram bênçãos diferenciadas. O primogênito ele tinha mais direitos ali, a bênçãos do que o outro. E Jacó, ele enganou, né, o seu irmão Esaú. Esaú também não deu valor à primogenitura, não deu valor à posição dele ali como filho, né, que tinha mais responsabilidades a cumprir, que tinha mais responsabilidades para exercer a função ali na sua família. Ele largou mão por um prato de lentilhas, por um prato de comida, né? E então Jacó pegou aquela bênção do pai dele, né, enganou o irmão e pegou aquela bênção do pai dele para ele. Ele se fingiu ser o irmão dele, o pai dele já era cego, né? E aí o pai dele abençoou Jacó como se fosse Esaú. Por conta disso, se gerou um atrito na família. Por conta disso, se gerou uma separação, né? Os irmãos que eram para ser unidos, Jacó e Esaú, eles se separaram. E cada um seguiu sua vida de uma maneira. Então, o que aconteceu? Por longos anos, Jacó viveu sua vida, Deus abençoou ele, né, tudo que ele fazia. E aí, mesmo assim, lá no fundo, a Bíblia não fala com todas as letras, mas a gente entende quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda essa história, né, de Jacó e Esaú, a gente entende que Jacó, ele tinha um desejo profundo de reconciliação com o irmão dele. E aí, quando ele vai atravessar um vale, né, que ele tinha que atravessar, ele manda todos os jumentos, as ovelhas, as cabras, os servos, as servas, tudo ir na frente, né, para atravessar, porque ele já tinha enviado um presente na frente para o irmão dele, porque ele soube que ia ter esse encontro com o irmão dele nessa passagem que ele ia andar. E aí ele pensa assim, não, eu vou mandar um presente pro meu irmão lá na frente e vou depois.
né? Para ver se ele vai me receber, para ver se ele vai se reconciliar comigo. Então Jacó tinha esse desejo no coração. Ele sabia que ele tinha errado ao enganar o irmão dele, mas o tempo fez ele entender isso e ele desejou a reconciliação. E uma das coisas que Deus ama, né, uma das coisas que Deus se alegra é quando os filhos dele se amam verdadeiramente, né? É claro que, como a gente sabe, a gente sempre erra com os familiares, a gente tem atritos muitas vezes com os amigos, mas o desejo do coração de Deus é que sempre exista a reconciliação. Tanto é que Jesus ele veio para trazer a reconciliação de Deus com os homens. Aliás, dos homens para com Deus, né? Porque os homens se afastaram de Deus. Então Deus está sempre à procura de reconciliação através de Jesus. Então Deus está sempre ali procurando que o homem venha se reconciliar com ele para que ele viva em paz. Porque não tem como a gente ser inimigo de Deus. Deus é Deus, né? Então a gente precisa estar em paz, em comunhão com Deus. Então Jacó sentia a necessidade de ter comunhão com o irmão dele. Então ele fez isso, ele mandou várias pessoas na frente e ficou num vale ali sozinho, provavelmente para orar, provavelmente para pedir direção de Deus. E nesse momento que ele estava ali, apareceu um anjo para ele, que é essa história que eu acabei de ler. E esse anjo, ele entendeu que era a presença de Deus ali. E uma das coisas que Jacó pediu foi isso: eu não vou deixar você sair daqui se você não me abençoar. E o anjo naquele momento provou Jacó. Naquele momento o anjo começou a guerrear com ele ali. E a Bíblia não fala como foi essa guerra, tá? A gente não sabe se essa guerra realmente foi literal, a ponto de espada e tal. Porque a gente não sabe, né? Anjo e pessoas normais, a gente não sabe como funciona isso. Mas a Bíblia fala que Jacó insistiu com aquele anjo. E o anjo ali era uma personificação de Deus, não era um anjo qualquer, tá? Era o que nós chamamos na Bíblia de teofania, era como se fosse a presença de Deus realmente ali, tá? Então a Bíblia traduz muitas vezes por anjo, mas quando o anjo está com a letra maior na Bíblia, significa que era uma personificação de Deus ali. Então Jacó estava ali, lutando com o anjo, pedindo a bênção dele. E qual era a bênção dele? A reconciliação com o irmão, né? A reconciliação da sua família. E aí o que aconteceu? Aí o anjo foi lá e feriu a coxa de Jacó. Jacó saiu dali com um ferimento na coxa, né? Mas ele saiu também com a bênção. O que isso quer dizer? Que muitas vezes a gente está lutando certas lutas e a gente acha que vai vencer sem nenhum arranhão, né? A gente acha que a gente vai vencer sem nenhuma sequência, sem nenhuma sequela, sem nenhuma consequência. Às vezes a gente está lutando lutas que a gente mesmo criou, né? Às vezes a gente está lutando lutas, gente, que a gente fez acontecer, né? Então no caso de Jacó é um exemplo claro do que acontece muitas vezes com a gente. A gente cria situações por agir precipitadamente, por falar coisas que magoam os outros sem pensar, enfim, por diversas situações, né? A gente engana outras pessoas, como foi o caso de Esaú. Quando eu falo a gente, não quer dizer que eu tô fazendo isso, tá, gente? E nem que você está. Eu tô falando no âmbito geral, o que acontece com todo mundo em algum momento da vida. Então, às vezes as pessoas falam coisas que não devem, as pessoas machucam as outras de maneira que não deve, e isso gera consequências para elas. Às vezes os pais não sabem lidar com os filhos e aquilo gera um rancor no coração dos filhos, distancia eles dos filhos, né? E aí, para restaurar isso, para trazer de volta essa comunhão, vai ter luta, né? Vai ter que ter um aprendizado de novo, vai ter que ter todo aquele cuidado. Então Jacó estava fazendo isso, ele queria a reconciliação com o irmão dele. Mas ele teve que passar por várias e várias situações, inclusive ser ferido pelo Senhor. Pelo Senhor. Foi o anjo que feriu ele. Para lembrar para ele de que ele tinha que ser humilde. Para lembrar para ele que tudo que acontece nessa vida está debaixo da direção de Deus. Então, às vezes, Deus permite o sofrimento. Às vezes, Deus permite alguma luta, tá? Mas isso não é o prazer de Deus. Deus não tem prazer em maltratar ninguém. Às vezes, Ele permite para que a gente venha reconhecer a nossa pequenez diante dele, reconhecer que a gente errou muitas vezes nas nossas atitudes, nas nossas palavras, para então a gente se arrepender e gerar reconciliação no nosso coração, primeiro com Deus e depois com o nosso próximo, né? Então o desejo de Deus sempre vai ser a restauração, a reconciliação, sempre vai ser você vencer. Então as provas, como diz o título aqui, elas nos moldam. Tudo que a gente passa nessa vida tem um aprendizado. Lá na frente você vai poder dizer para alguém, olha, eu já passei por isso.
eu já passei por isso e eu venci, você também vai vencer. E quando a gente tem esse respaldo de ter passado por algo para falar para alguém, aquilo surge muito mais efeito, não é verdade? Do que se eu chegar para você e dizer assim, você vai vencer. Mas eu não passei por isso, então eu não tenho nem como falar nada, né, para você. Mas quando a gente passa, aí sim, a gente olha, eu passei por isso, mas eu confiei em Deus, eu não desisti, eu saí ferido, eu passei por muita luta, mas eu venci, né? E o próprio Jesus Cristo, ele diz lá na sua palavra, ele diz que o mundo ia estar cheio de aflições. No mundo vocês teriam aflições. Ele não iludiu ninguém. A Bíblia não ilude ninguém. A Bíblia não diz que se você recebe a Cristo, a partir dali sua vida vai ser só mar de rosas. A Bíblia não ilude ninguém. A Bíblia diz, no mundo você vai ter tribulação. No mundo você vai ter aflição. Mas tende bom ânimo. Porque Jesus disse, eu venci o mundo, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus foi o único que passou por todas as coisas que todos nós passamos. Jesus enfrentou todas as lutas que você pode imaginar. Tudo ele passou antes de ir para a cruz. Então ele sabe muito bem que se ele venceu, se você se firmar nele, tiver forças nele, buscar o ânimo nele, você também vai vencer, tá bom? Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então é isso. As provas nos mudam e nos moldam. Sempre Deus vai querer fazer com que a gente venha melhorar. Sempre Deus vai querer fazer com que a gente venha mudar, tá? Para melhor. Então, essa é a leitura de hoje. E tem um versículo aqui no final que diz, então, disse Davi, eu pequei contra Deus o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Esse trecho está lá em 2 Samuel 12:13. Deus, ele tá aí para perdoar os seus pecados. Se o que você está passando hoje é consequência de algum erro seu lá no passado, conserte agora. Se reconcilie com Deus, se reconcilie com o seu próximo, com o seu irmão, com o seu parente. Como eu sempre falo para vocês, fim de ano é uma época que a gente sabe que é fictícia a data do nascimento de Jesus, mas é uma época, muita gente se reconcilia. Por que será, né? Por que será? Por que não aproveitar? Tem gente que acha que isso, tem muita gente hipócrita, porque só no fim do ano se reconcilia. Mas se é possível fazer, por que não fazer? Por que não se reconciliar? Se é o desejo de Deus que todos nós vivamos em paz, em unidade, em união, tá? Então aproveite. O momento de reconciliação é em qualquer época do ano. Qualquer época do ano. Você pode agora, se você tá ruim com seu filho, com seu familiar, com um amigo seu, você pode agora chegar, mandar uma mensagem para ele e pedir perdão. Você pode agora. É difícil, né? De pedir perdão. Para quem muitas vezes acha que não errou. Mas Jesus fez o que na cruz? Ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não tinha pecado nenhum. Jesus não errou contra ninguém. Jesus era perfeito. Ele era santo. Mas mesmo assim ele pediu perdão. Senhor, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, gente, vamos quebrar nosso orgulho, como Jacó fez, né? E procurar reconciliação, seja lá com quem for nesse momento, se reconcilie. Porque não vale a pena a gente viver nessa vida, né? De mal, vamos dizer assim, com as outras pessoas. Não vale a pena a gente viver nessa vida com rancor no nosso coração, porque o rancor, ele traz doenças para nossa alma. Tanto para nossa alma, tanta gente aí com depressão, tanta gente aí com tanta coisa. Existem N motivos para esses tipos de doença, mas a maioria delas é por conta de pendências não resolvidas, por conta de traumas que não foram sarados, por conta de mágoas que não foram curadas. Então, procura saber o que é que em você está causando determinada situação. O que é que em você está sendo aí a sua luta diária, para que você venha se livrar disso. Porque Jesus disse que vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tá bom? Então é isso, a palavra de hoje é um pouquinho mais extensa, mas eu espero que tenha abençoado, tocado seu coração em nome de Jesus, tá bom? Beijo, gente, fiquem na paz do Senhor e amém.